pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre intervalos musicais e irei utilizar aquele programinha que eu usei em outro vídeo, tá ok? Vamos lá? E aí pessoal, esse aqui então mais uma vez é o meu computador e é aquele programinha que eu passei para vocês num vídeo anterior, lembra? Então quem não viu ainda o vídeo anterior, eu vou deixar o link para vocês assistirem e lá eu até forneço para vocês esse programa, tá certo? O programa é bem didático e eu vou tentar explicar para vocês sobre intervalos musicais, que é um assunto fundamental para vocês que estão começando. É importante que vocês entendam logo esse assunto, até para vocês conseguirem compreender o campo harmônico e entenderem a formação dos acordes. Então esse vídeo ele é fundamental. Na próxima semana irei gravar com relação à formação dos acordes e logo na outra semana irei gravar para vocês com relação ao campo harmônico, até para tirar dúvidas. Eu sei que tem muitos vídeos aí na internet falando com relação a isso, mas eu vou tentar explicar da minha forma para ver se vocês conseguem compreender mais, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar pela nota que é mais didática, que todo mundo utiliza, e depois eu vou fazer um exemplo em um outro tom para que vocês possam compreender, tá certo? Então vamos lá. Nós temos aqui a nota Dó. Lembrando, pessoal, das 12 notas que eu falei num vídeo anterior, que é para vocês decorarem, tá certo? Que eu vou citá-las aqui ao decorrer do vídeo. São as 12 notas que vocês precisam decorar, saber que existem e depois se repetem nas outras oitavas, tá certo? Então vamos lá. Eu escolhi o tom de Dó, que é mais didático, como eu falei. Todas as notas que eu falar aqui em sequência são com relação ao Dó. Então o Dó é o nosso primeiro grau, ou a nossa tônica, tá certo? Então estamos no tom de Dó, tá certo? Vamos pular o que então? Meio tom? Meio tom nós temos o Dó sustenido. Já observaram, né? Das 12 notas. Logo depois, pessoal, pulando mais meio tom, certo? Semitom, semitom, nós temos um tom. Então nós temos o que? O segundo grau. Para alcançarmos o segundo grau, nós pulamos um tom, tá certo? Com relação ao tom que nós estamos, que é o Dó, que é a nossa tônica. Então nós temos o primeiro grau e nós temos o segundo grau. Então o Ré ele é o segundo grau de Dó, tá certo? Se voltarmos, como eu falei, ou avançarmos, nós temos o Dó sustenido, que é a segunda menor, tá certo? Por que menor? Menor porque é anterior ao segundo grau. Esse segundo grau é também chamado de segunda maior. Tá certo? Logo depois que avançamos, pessoal, nós temos o Ré sustenido. Só que não é ele que queremos ainda, tá certo? Ele é o que? A segunda aumentada. Ou, popularmente, né? E a forma mais usual de chamarmos é o que? É a terça menor. Nós devemos chamá-la de terça menor, tá certo? Por quê? Porque nós temos o terceiro grau aqui, que é o Mi, ou a terça maior. Então eu falei para vocês da tônica, falei o segundo grau, que é a segunda maior, e falei da terça maior. Então nós temos 3 graus aqui. Nós pulamos o quê? Um tom, tom. Então temos tom, tom. Logo depois temos o quê? Um semitom. Então isso vai ser importantíssimo para vocês compreenderem lá em campo harmônico, tá certo? Logo depois temos tom, tom e vimos para o semitom. Por isso que o Dó é muito didático, pessoal. Vocês vão ver que eu só vou preencher aqui na escala dele nas teclas brancas. Por isso que ele é muito didático, porque ele fica muito mais fácil de vocês entenderem. Então vamos lá. O Fá então seria o quarto grau, tá certo? Então o quarto grau você vai contar todos esses tons aqui, tá certo? O que foi que eu pulei? Repetindo. Eu pulei um tom e depois um semitom. Então esse é o intervalo dele, por isso que nós chamamos de intervalo musical. E o intervalo musical nada mais é do que explicar essas sequências aqui de intervalos. O próprio nome já diz, não tem dificuldade, pessoal. Então nós temos a quarta, que é chamada de quarta justa, tá certo? Logo depois da quarta, temos o Fá sustenido aqui. O Fá sustenido, ele seria o quê? O quarto grau aumentado. Ou o famoso quinto diminuto. Por quê? Porque o Sol é o quinto grau. Lembrando, você pula tom, tom, semitom e depois você volta a pular tom novamente, tá certo? Por isso que o Sol, ele aqui, ó, ele pertence ao campo harmônico de Dó, tá certo? Então nós temos a quinta diminuta.
ou quinta menor, mas popularmente nós chamamos de quinta diminuta, tá certo? Que é a mesma coisa, que é a quinta meio tom abaixo, tá certo? Então o sol, ele também é chamado de fundamental, pessoal. Por que fundamental? Se vocês colocarem as notas para soarem, você vai perceber que o sol ele se aproxima muito do dó, por isso que ele é a quinta. Em geral, a quinta se aproxima muito da tônica. Por isso nós chamamos de fundamental. Ela é fundamental para o campo harmônico, tá certo? Então, nós temos aqui, repetindo, né? Vamos fazer um repeteco. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau. Ou seja, a tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta, que é a fundamental, quinta justa também, a gente pode chamar, tá certo? Avançando meio tom, pessoal, nós temos o sol sustenido. O sol sustenido nada mais é do que a quinta aumentada. Ou avançamos mais um tom, tá certo? Que faz parte do campo harmônico de dó. Nós temos o sexto grau, tá certo? E, como eu falei aqui, a quinta aumentada ou a sexta menor ou sexta diminuta, tá certo? Porque vem anterior ao sexto grau. Então, para você contar o grau, você conta tom, tom, semitom, tom, 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 pessoal. Aqui nós temos o sétimo grau para fechar. Logo depois vai repetir o quê? O dó. Tá certo? Vai repetir o dó, por isso que nós chamamos oitava. Uma oitava acima é o dó novamente, é meio tom. Como eu falei, preencheu todas as teclas brancas, por isso que nós utilizamos muito o dó para a nossa didática, porque ele é muito mais fácil de entender. Então, nós temos 7 graus aqui, mas faltou falar aqui do Lá sustenido. O Lá sustenido, pessoal, nada mais é do que o sexto grau aumentado, ou popularmente chamado de sétima menor. Por quê? Se o sétimo grau é Si, nós temos a sétima menor. Então, raramente nós falamos dessa forma, sexta aumentada. Em geral é sétima menor, tá certo? Então, aqui nós temos a escala de Dó, certo? A escala de Dó maior, né? Fazendo um repeteco, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo grau. E o que separa esses graus, o que definimos como intervalo, são, como eu falei, esses espaços entre tom, tom, semitom, tom, 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 e aí semitom, no caso, para voltar para a sua tônica, que seria, no caso, o oitavo grau, tá certo? E aí depois repetiríamos, certo? Ia vir a nona, por isso que nós, lá na formação de acordes, nós temos a nona, que a nona nada mais é do que o Ré. Logo depois temos a décima primeira, 12ª, 13ª e por aí vai, pessoal. Por isso que lá nos acordes, quando nós vamos formar os acordes, você vê lá 13ª com nona, e aí você fica sem saber o que é aquilo e tudo mais, acha que é um bicho de 7 cabeças. Nada mais é, pessoal, do que isso, é você contar os graus, os intervalos, tá certo? Que se repetiria aqui praticamente em toda a extensão do teclado. Ou do violão. Eu estou explicando no teclado aqui porque é muito mais fácil de vocês compreenderem, tá certo? Então, pessoal, vou explicar aqui agora com um tom de Ré para que vocês possam perceber a diferença, tá certo? Para fugir um pouco da zona de conforto. Então, vamos lá no tom de Ré. Então, nosso Ré aqui agora é a tônica, tá certo? Então, vamos nos basear sempre nessa nota aqui. Tá ok? Então vamos lá, lembra que eu falei um tom? Então eu pulo aqui semitom, um tom. Então o segundo grau de Ré é Mi, tá certo? Se voltarmos, nós temos o que? A segunda menor, tá certo? Então depois eu falei o que? Vou pular pro Fá? Não, pessoal, o Fá seria o que? A terça menor. Por quê? Porque o terceiro grau aqui que nós temos é o Fá sustenido, tá certo? Nós temos um Fá sustenido, porque pulamos um tom e um tom. Aí, agora sim, nós vamos pular aqui meio tom, tá certo? E nós teremos um Sol. Então, o Sol será o quê? O quarto grau com relação ao Ré. Então, a quarta justa, tá certo? Temos a quarta, lembra que eu falei? Se avançou, é a quarta aumentada ou a famosa quinta diminuta, tá certo? Em geral, chamada de quinta diminuta, como eu falei. Então, nós temos aqui o quinto grau.
importantíssimo, fundamental. Lembra disso, importantíssimo, fundamental. Tá certo? Nós chamamos de fundamental. Avançando, nós temos a quinta aumentada, tá certo? Ou a sexta diminuta ou a sexta menor. Que o nosso sexto grau aqui é o Si. Fazendo um repeteco: tom, tom, semitom, tom, tom. Eu pulo o que agora, pessoal? Eu vou pro Dó? Não, pessoal, não vou pro Dó. Eu vou pular mais um tom, porque aí no semitom eu voltaria pro Ré e aí tudo se repetiria. Perceberam? Então aqui o Dó seria a sétima menor, né? A famosa sétima menor. Ou sexta aumentada, mas vamos chamar de sétima menor, porque é assim que geralmente nós chamamos, tá certo? É a sétima menor. E aí depois voltaríamos pro Ré, que é a sua oitava, e aí por aí vai. Tá ok? Então deu para vocês perceberem a questão dos intervalos. E aí, pessoal, vocês só vão aplicar nos outros acordes para treinarem, tá certo? Aí depois você vem aqui pro Dó sustenido, que eu pulei, né? Do Dó eu pulei pro Ré, mas você tem todo o tom de Dó sustenido, do Ré sustenido e por aí vai. Vocês podem utilizar esse treinamento aí, sempre lembrando: tom, tom, semitom, tom, 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 e aí o semitom para voltar novamente para a tônica. Tá ok, pessoal? Então o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham entendido. É um assunto considerado chatinho, complexo, mas se vocês prestarem bem atenção, voltarem o vídeo, vocês vão perceber que é muito tranquilo esse conteúdo, tá certo? E vocês aprenderem logo no início, vocês vão entender os próximos vídeos, como eu falei, de campo harmônico e de formação de acorde. Vocês vão poder colocar qualquer acorde que vocês quiserem. É muito mais fácil para vocês entenderem aqui, porque aqui é como se fosse uma corda só. No violão é mais complexo para vocês entenderem, porque são várias cordas com afinações diferentes e ficaria um pouco mais complicado para vocês entenderem. Mas depois, se vocês quiserem, eu posso gravar no violão também para vocês entenderem isso aí. Mas essa é a teoria musical importantíssima para entender todo o resto. Tá ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado e tenham percebido que não é tão difícil assim quanto parece, tá certo? E que nos próximos vídeos vocês vão entender muito mais com relação a campo harmônico e a formação de acorde por meio desse vídeo. Até na questão da transposição das músicas também vocês vão conseguir entender muito mais. Tá certo? Não deixe de comentar o que vocês acharam do vídeo, deixar um joinha aí e se inscreverem no canal quem acabou de chegar, tá certo? Então, nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço!